Você já pensou em se aposentar na Bélgica? País que fica na zona do euro, tem uma cultura bem forte e o preço dos imóveis são relativamente acessíveis se comparado com os vizinhos deles. O Brasil tem um acordo previdenciário com a Bélgica, na qual é possível aproveitar o tempo de um país para se aposentar no outro e, em alguns casos, ter até duas aposentadorias. Meu nome é Otávio Salum, você está no único canal do mundo que trata de direito previdenciário internacional e hoje a gente vai discutir justamente o acordo previdenciário entre Brasil e Bélgica. Vem comigo. A Bélgica, famosa entre outros pelas cidades medievais, o chocolate e a excelente cerveja, tem uma população de aproximadamente 11,56 milhões de habitantes e faz parte da zona do euro, sendo o euro a moeda oficial. O país tem como capital a cidade de Bruxelas. Uma curiosidade, na Bélgica existem 3 línguas oficiais, o francês, o holandês e o alemão. Além da capital, algumas das principais cidades são Antuérpia, Gant, Liege e a linda Bruges. Além disso, o país é uma monarquia cujo rei chama-se Filipe. Segundo o Itamaraty, cerca de 40 mil brasileiros vivem de maneira oficial na Bélgica. Além do mais, há muitos brasileiros que já trabalharam nesse país, sendo que a todas essas pessoas o acordo firmado é de suma importância, pois podem aproveitar o período trabalhado num país para se aposentar no outro. Bom, para quem não está acostumado com acordo dessa natureza e tal, eles servem para o seguinte, eles têm várias utilidades, eles servem para evitar, por exemplo, a bitributação. Quando a gente fala de bitributação, é bitributação para não pagar na Previdência dos países 2 vezes, tá? Tem o caso dos deslocamentos, que a gente vai falar aqui, que às vezes um trabalhador de um país pode ir para o outro sem ficar vinculado na Previdência desse país. Então, isso economiza para ele, economiza para a empresa, economiza para o Estado, é bem legal. Normalmente os Estados fazem esse tipo de acordo quando eles têm uma certa relação de amizade já. E além disso, porque o pessoal pergunta mais, o pessoal fica mais curioso, é da possibilidade de pegar um tempo num país para se aposentar no outro e eventualmente até ter 2 aposentadorias. É o caso, bom, rapidinho a gente vai falar disso, mas no caso de um brasileiro que trabalhou 5 anos na Bélgica, 10 anos no Brasil, ele pega os 5 anos da Bélgica, traz pro Brasil e consegue uma aposentadoria por idade, desde que tenha, é claro, completado a idade. Então, basicamente, essas são as vantagens de um acordo dessa natureza. Então esse acordo entre o Brasil e a Bélgica, ele entrou em vigor em 1º de dezembro de 2014 e ele é o acordo e tem um ajuste administrativo, que é meio que para complementar o acordo. Bom, eu falo aqui de forma resumida e tal, mas eu vou deixar o link do acordo e eu vou deixar o link do ajuste em francês e em português para quem quiser dar uma aprofundada e quiser ver melhor. O primeiro ponto que a gente tem que ver aqui é com relação ao campo de aplicação material, o que é isso? A quem o acordo é aplicável? Ele é aplicável basicamente às pessoas que estiveram submetidas ao regime brasileiro e ao regime belga, podendo ser brasileiro, podendo ser belga ou até podendo ser de uma terceira nacionalidade. O acordo ele se aplica nesse caso para o pessoal do regime geral no Brasil, para o regime geral, que é o INSS, e para o pessoal do serviço público também. Para a Bélgica, ele se aplica também para o pessoal do regime geral deles e para o regime dos independentes. Esse regime dos independentes na Bélgica, isso é bem comum na Europa, seria basicamente o nosso contribuinte individual, o nosso autônomo, tá? Guarda certa semelhança. E além disso, ele é aplicável a 3 benefícios previdenciários, são a pensão por morte, a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por idade. O que significa isso? Se você tem um tempo trabalhado no Brasil e na Bélgica, você pode somar esse período para se aposentar por idade. Mas, a princípio, pelo menos, você não pode somar esse período para se aposentar por tempo de contribuição, por exemplo, porque o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição não está previsto no acordo. Então, para explicar melhor essa questão dos independentes, é que na Europa é o seguinte, normalmente eles têm regime, muitos países eles têm vários regimes, tá? Aqui no INSS, aqui no Brasil a gente é concentrado no INSS, que é bacana. Então, na Europa, muitas vezes, no caso da Bélgica especificamente, eles têm o regime dos assalariados, ou seja, o pessoal que é empregado, e eles têm um regime dos independentes. Tem outros também, tá? Mas é isso que interessa pra gente no acordo. Esses independentes, como eu falei para vocês, eles têm basicamente a mesma proteção que os assalariados, digamos assim. Eles só não têm benefício de acidente no trabalho, que daí eles não consideram. Seguro-desemprego, eventualmente alguma doença profissional também não vai ter um benefício específico, tá? Essas são as desvantagens, digamos assim, desse tipo de regime.
Bom, antes da gente falar do acordo, explicar para vocês como é que traz o período de um país para o outro e tal, eu acho interessante sempre a gente dar uma olhada e saber os requisitos básicos da legislação belga para saber como que a pessoa pode se aposentar lá. Porque às vezes a pessoa quer se aposentar na Bélgica, levar o tempo do Brasil, mas não sabe nem a idade mínima para se aposentar e tal. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre esses 3 benefícios: aposentadoria por idade, a invalidez e a pensão por morte, que são os 3 benefícios previstos no acordo, para que pelo menos vocês tenham uma noção geral da coisa, tá? O primeiro benefício que eu trato com vocês é a aposentadoria por idade. Na Bélgica, ela tem uma idade mínima, como no Brasil, só que a idade mínima é de 65 anos para homem e para mulher, não tem diferença, tá, pessoal? Então, essa aposentadoria, ela gradativamente ela vai aumentar a idade. A partir de 2025 vai passar para 66 anos e a partir de 2030 vai ser 67 anos. Vocês veem até que ela sobe progressivamente, mas de maneira bem lenta, né? No Brasil essas progressividades elas são bem mais rápidas. Existem algumas possibilidades da pessoa se aposentar na Bélgica antes de completar esses 65 anos. Por exemplo, se a pessoa com 63 anos tem 42 anos de contribuição, então ela já pode se aposentar. Uma pessoa de 61 anos com 43 anos de contribuição, ela já pode também se aposentar. E uma pessoa com 60 anos de idade e 44 de contribuição, tipo, pegou praticamente toda a vida adulta dela trabalhando, mas a pessoa nesse caso ela pode também já se aposentar. Além disso, eu esqueci de falar para vocês, a aposentadoria na Bélgica é com 65 anos e isso é a idade mínima. Só que a pessoa, o normal nessa regra geral, digamos assim, ela tem que ter 45 anos de contribuição. É bastante coisa, hein, pessoal? Então ela tem que ter esses 45 anos. Então você, brasileiro que está trabalhando na Bélgica, é muito importante que você leve o tempo do Brasil para a Bélgica, senão você sofre o risco de não conseguir se aposentar. Nesses 45 anos, eles consideram vários pontos. Eles consideram, tipo, tempo em auxílio-doença, tempo em seguro-desemprego, se não me falha a memória, tá? Então é bom dar uma olhada nisso. Mas se você que é brasileiro já está indo para lá na fase adulta da sua vida, já tem contribuição para o INSS, então certamente esse período vai poder lhe ajudar bastante lá, tá? Outra coisa, na Bélgica não existe restrição para a pessoa trabalhar depois de se aposentar. Ela pode acumular uma aposentadoria com trabalho. Eu digo isso porque no Brasil também, em regra, não existe essa limitação, digamos assim, só que em muitos países, sobretudo países europeus, se a pessoa está aposentada, em alguns ela não pode trabalhar e no outro ela pode trabalhar, só que somente em alguns casos e tal. Na Bélgica, a princípio, não há essa restrição. No caso da pensão por morte belga, são 4 requisitos, eu vou trazer para vocês. O primeiro requisito seria o seguinte: a idade mínima do cônjuge sobrevivente, de 47 anos a partir de 2019, e essa idade vai aumentando 6 meses por ano, até que em 2025 a idade mínima será de 50 anos. O que é isso, né? Tem o instituidor, que a gente chama, o instituidor era aquele que era segurado, e tem o cônjuge sobrevivente, né? Que é o marido, o esposo dessa pessoa. Se a pessoa tem menos de 47 anos, essa pessoa já não tem direito à pensão por morte, vejam vocês. O segundo requisito seria um casamento ter durado ao menos 1 ano. Também existem algumas transições, se o casal teve filho nesse meio tempo e tal, acaba tendo exceção, tá? Mas em regra tem que ter pelo menos 1 ano de casamento. A pessoa não pode ter casado novamente. Isso na verdade é um requisito comum na maioria dos países, pelo menos onde eu dou uma olhada, mas é engraçado que no Brasil não existe esse requisito, certo? No Brasil a lei não impõe isso, e judicialmente a justiça também acaba permitindo, pelo menos na maioria dos casos que eu vejo. Então o que acontece? No Brasil, não na Bélgica, tá? No Brasil é o seguinte: a pessoa está recebendo a pensão por morte, a pessoa vai lá, se casa de novo, fica em união estável, e mesmo assim acaba não perdendo a pensão por morte. Então essa regra já não vale para a Bélgica, tá? A pessoa não pode, além disso, ter uma condenação por tentativa de homicídio do falecido, do instituidor. Essa regra tem no Brasil agora também, mas é nova, tá? E além disso, os divorciados que provam dependência, eles podem ter direito a alguma pensão alimentícia. Eles têm uma espécie de uma pensão de transição que, por exemplo, quando o sobrevivente ele não atingiu a idade mínima, mas tipo o casal tinha um filho, então durante um certo tempo a pensão vai ser paga.
Já o que seria o equivalente à aposentadoria por invalidez na Bélgica, que eles não chamam de aposentadoria por invalidez, até porque depois ela se transforma em aposentadoria por idade, tá? Mas vamos lá, na Bélgica, a situação basicamente muito simples. Se você está em auxílio-doença, o que seria o auxílio-doença deles, por 2 anos, esse benefício vai converter em invalidez. Simples assim. Isso é incrível, eu devia pegar essa lei belga e mostrar para o pessoal no Brasil, porque eu já fiz vídeo sobre isso. A gente tem cliente no escritório que está há mais de 10 anos recebendo benefício por incapacidade temporária, que eu não sei qual é o temporário, eu não sei qual é o dicionário que eles usam, que é diferente do meu, que o temporário deveria ser algo, né, curto, mas acaba sendo um temporário permanente. Então na Bélgica não, na Bélgica automaticamente, se a pessoa está em auxílio-doença, certo? Então, a partir do 2º ano, vai converter em aposentadoria por invalidez. Isso é sensacional. Na verdade, essa lei existia no Brasil nos anos 60, mas já foi revogada faz tempo. Além disso, tem a carência também, carência é o tempo mínimo de contribuição. A carência para esse tipo de benefício é de 180 dias no ano, certo? Agora falando do acordo propriamente dito, tem uma cláusula que é uma cláusula de igualdade de tratamento. Ela tem sempre nesse tipo de acordo e às vezes passa despercebido. Eu acho essa cláusula bem importante, porque é o seguinte, as pessoas de ambos os países começam a ter o direito igual ao cidadão nativo em matéria previdenciária. Então isso é bem interessante e até às vezes essas leis, na verdade esses acordos, essas convenções, elas não são muito claras em algum ponto. Então, esse princípio da igualdade ele pode ser usado para, eventualmente, você trabalhar numa tese, alguma coisa. E antes que eu esqueça, se você está achando o vídeo interessante, se você gosta do tema e tal, você pode compartilhar o vídeo, você pode dar um like no vídeo e você pode já se inscrever no canal também para ficar sempre ligado nas novidades e saber como se aposentar no exterior. Isso é bem legal. Outro dispositivo bem comum nesse tipo de acordo é com questão ao deslocamento de pessoas. No acordo entre Brasil e Bélgica, esse deslocamento é 24 mais 36, 24 meses mais 36 meses. O que é isso? Um trabalhador, vamos imaginar um trabalhador brasileiro vinculado a uma empresa brasileira, e essa é uma empresa, enfim, tem negócio fora, tem negócio na Bélgica e tal, e essa pessoa vai lá para a Bélgica. Se não houvesse um acordo, essa pessoa teria que estar vinculada ao regime brasileiro e ao regime belga, porque ele está trabalhando para uma empresa brasileira, só que em solo belga. Então o que acontece? Ia ter que pagar o INSS 2 vezes, né? O INSS belga, digamos assim, tá pessoal? Não chama INSS lá. Mas ia ter que pagar a contribuição previdenciária 2 vezes. Isso sairia mais caro para ele, sairia mais caro para a empresa e também para o país sairia mais caro. Mas existe essa possibilidade de deslocamento. Ele pode ficar até 24 meses no outro país, certo? E esses 24 meses são prorrogáveis por mais 36 meses. Ele tem que pedir uma prorrogação, tá? Não é automático. E também, para esse deslocamento, existe uma série de formulários que tem que preencher. A empresa não pode simplesmente mandar o trabalhador para outro país do nada, sem comunicar o INSS e, enfim, os órgãos competentes, porque senão não vai contar como deslocamento, tá? Então existe uma série de formulários para preencher e também esses formulários eu vou deixar um link na descrição do vídeo se você quiser dar uma olhada. Bom, eu penso que a parte mais interessante, talvez, pelo menos que o pessoal certamente disparado que mais pergunta, é com relação ao período de totalização, o período independente. Às vezes o pessoal não sabe o que é um ou outro, mas é o que interessa realmente. Basicamente é o seguinte, isso é para a pessoa se aposentar, tá? O período independente, vamos supor o seguinte, um homem tem 65 anos de idade. 65 é a idade mínima no Brasil e a idade mínima na Bélgica. Esse homem ele tem 15 anos trabalhados no Brasil e 65 na Bélgica, tá? É só um exemplo hipotético, tá, pessoal? Eu sei que matematicamente a coisa acaba ficando impossível, mas vamos tentar imaginar dessa forma. Então ele pode pedir um benefício brasileiro sem pegar o período na Bélgica, porque ele já tem os 15 anos mínimos, e ele pode pedir um benefício na Bélgica sem pegar o período brasileiro, porque ele já tem os 45 anos na Bélgica, tá certo? Então ele teria 2 aposentadorias independentes, ou ele poderia ter uma aposentadoria independente, que daí eu acho que é um exemplo um pouco mais palpável. Está trabalhando na Bélgica, já saiu faz tempo do Brasil, mas tem 15 anos já trabalhado no regime brasileiro, então mesmo ele estando na Bélgica, ele pode fazer esse pedido da aposentadoria brasileira. O período de totalização, a gente fala em totalização quando a gente totaliza, quando a gente soma. Quando a gente soma os períodos, vamos supor de novo, vamos trazer para o exemplo brasileiro, que eu acho que o pessoal está mais acostumado e acaba ficando mais fácil. Se esse mesmo homem de 65 anos, ele saiu do Brasil, mas ele saiu antes de completar os 15 anos de contribuição. E quando ele saiu, ele só tinha 10 anos de contribuição. Então, vocês estão de acordo comigo que faltam 5 anos, certo? O mínimo é 15, ele tem 10, faltam 5 anos. Ele pode pegar 5 anos da Bélgica, trazer para o Brasil,
certo? E daí sim pedir um benefício de aposentadoria. Então isso a gente chama um benefício de totalização. Daí a grande diferença desse benefício por totalização e desse benefício independente, a grande diferença é no cálculo. Basicamente o por totalização ele vai ser proporcional e muitas vezes o valor vai ser menor. Eu não vou entrar aqui no critério do cálculo porque ele é extremamente técnico e eu acho complicado para explicar num vídeo desse. O vídeo vai ficar muito longo e daí se torna um troço mais para o pessoal da área mesmo, tá? Mas o que você tem que gravar é que o benefício por totalização, em regra, ele não é tão bom. Tem outro detalhe também, que é a questão que você, por exemplo, você está morando na Bélgica e você tem uma aposentadoria brasileira. Essa aposentadoria, o INSS envia essa aposentadoria para a Bélgica, sem problema nenhum, você vai informar seus dados bancários, tudo isso, tá? O INSS manda o seu benefício para lá. Só que é o seguinte, tem uma retenção de 25%, certo? Então 25% aqui já fica para o governo brasileiro, independentemente do valor da sua aposentadoria. Se você ganha um salário mínimo, se você ganha até menos de um salário mínimo, porque se for por totalização existe essa possibilidade. Ou se você ganha no teto da Previdência, o imposto vai ser de 25%. Eu até já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar o card aqui, se vocês quiserem dar uma olhada. E assim, muita gente não sabe que existe esses acordos, é bem comum que o pessoal, pô, saí faz tempo do Brasil e agora fiquei sabendo que ainda tenho o direito de me aposentar, só falta um pouco para pagar e tal, faltam alguns anos, como é que eu faço para pagar, qual o valor que eu devo pagar? Então assim, isso é bem legal fazer um planejamento, se planejar, se você está no exterior, no caso está na Bélgica, né? Você está na Bélgica, é brasileiro, poxa, quer saber como se aposentar, vê com um profissional que você confia, com um profissional qualificado, né? Que seja dessa área. Veja com ele se você pode continuar contribuindo, como que você pode continuar contribuindo, tem que ver o código da GPS, tá? Isso aí muda dependendo do caso. Para fazer alguma simulação, porque através de simulações que a gente vai saber quanto que é o valor interessante para uma pessoa pode não ser o mesmo para que outra, certo? Então é importante que você se planeje, que você veja tudo isso, mesmo antes. Em alguns casos tem muita gente que procura aqui a gente no escritório antes de viajar para outros países e tal, para saber, olha, como é que é a regra da Previdência, como é que eu posso me aposentar e tal. Às vezes até o pessoal mais novo procura a gente já para saber, já pensando nisso, pensando no futuro, porque o INSS e o regime geral belga, eles são regimes sólidos. Às vezes o pessoal compara com investimento e tal, mas na verdade, uma vez que você está vinculado, a comparação não deve ser feita, porque uma vez que você está vinculado, se você se machucar, você tem direito a um benefício por incapacidade, eventualmente seu dependente é uma pensão por morte. Então é sempre interessante você fazer esse planejamento, se preparar para que não tenha nenhuma surpresa desagradável lá na frente. E do acordo, eu falei dele, claro, um pouco mais rápido, né? Até para o vídeo não se alongar muito. Eu espero que ele tenha sido útil. Novamente, convido você para compartilhar o vídeo, para passar para outras pessoas, para curtir o vídeo, para que bastante gente saiba que possa se aposentar no Brasil e na Bélgica, porque às vezes até um brasileiro que já trabalhou na Bélgica e já está de volta para o Brasil, esse cara vai ter direito a se aposentar lá na Bélgica também. E, poxa, hoje em dia com a diferença do real e do euro, não é nada mal ganhar uma aposentadoria também em euro. Espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá!